Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio, agora do Momento Oracional, meditando com Nossa Senhora. Vamos terminar, né? Estamos no 7º dia do novenário Nossa Senhora do Carmo, tá? Termina agora na quarta-feira, então é 7º dia. A novena Nossa Senhora Rosa Mística, da qual eu falei no áudio do dia 4 e do dia 5 de julho, que está com o card Meditando com Nossa Senhora, referente a essas datas, né? Que você encontra ali na pasta Momento Oracional. Eu já foi terminado ontem, tá? Então hoje é a data dela. E antes de iniciarmos, né, vamos fazer aqui uma reflexão a partir do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Vamos lá. Então, conforme o livro, no parágrafo 500, ele fala 5 pontos, né, da conduta diária dos predestinados filhos de Nossa Senhora. E é um pouco longo, mas eu vou ler, né, porque é o momento de meditar com ela também, não é só fazer a novena. E como a novena já está terminando também, essa de Nossa Senhora do Carmo, eu vou estar aqui lendo esse parágrafo, então, parágrafo 200. Quinto. Finalmente, os predestinados mantêm-se nos caminhos da Santíssima Virgem, isto é, imitam-na e nisto eles são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo assim o sinal infalível de sua predestinação. Esta boa mãe lhes diz, Provérbios 8, versículo 32. Aqui está em latim, então não vou ler. Por favor, recorra aqui. Provérbios 8, versículo 32. Bem-aventurados os que praticam minhas virtudes e caminham sobre as pegadas de minha vida com o socorro da divina graça. Eles são felizes neste mundo durante sua vida devido à abundância de graças e de doçuras que eu lhes comunico de minha plenitude com muito mais abundância que aos outros que não me imitam tão esforçadamente. Eles são felizes em sua morte, que é doce e tranquila e na qual eu os assisto, para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu alguns dos meus servos que durante a vida tenham imitado fielmente as minhas virtudes, ou seja, as virtudes da Santíssima Virgem. Os réprobos, ao contrário, são infelizes durante a vida, em sua morte e na eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contentando-se com pertencer a alguma de suas confrarias, com recitar uma ou outra oração em sua honra ou fazer qualquer devoção exterior. Ó Virgem Santíssima, minha boa mãe, quão felizes são aqueles, eu o repito com transportes de coração, quão felizes são aqueles que, sem se deixar seduzir por uma falsa devoção, guardam fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Quão infelizes, porém, malditos aqueles que, abusando de vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso Filho. Malditos os que se afastam de teus mandamentos. Salmo 118, versículo 21. Esse trecho me lembra uma obra da editora Paulinas. Era um lançamento de 2016. Se não me engano, As 10 Virtudes de Nossa Senhora, ou Santíssima Virgem. Mas tem um livro da Paulinas a respeito. Até hoje eu devia ter comprado esse livro para saber como é que é. Aí eu tô com o livro na cabeça, porque eu não sei se é bom, não sei quais são as virtudes que foram tratadas ali, mas são as virtudes que Nossa Senhora possui, que nós podemos imitá-la, no sentido de nos educar nesse caminho da santidade. Né? Como diz o padre Paulo Ricardo, a gente pode ser devoto de qualquer santo, mas necessariamente é importante sermos, de forma primeira, devotos de Nossa Senhora, depois os outros santos, tá? E eu ainda até complemento mais ele. Temos que ser devotos de Nossa Senhora e São José, nem que seja na figura da Sagrada Família, mas sempre recorrermos a São José. São José é sempre deixado de lado, né? E não deveria. Ele é o guardião da Igreja Católica, até porque ele foi guardião de Menino Jesus na parte mais frágil, mais assim, nós sabemos, né, como a infância é frágil. Qualquer coisa, qualquer doença, qualquer
uma ordem de soldado para matar criança, as crianças são mais frágeis. Então, até um certo tempo é necessário cuidar, proteger, fugir, se for o caso, né? Como foi o caso, como foi a situação de São José. Muito bem. Enfim. Então, gente, vamos então meditar a respeito, né? Procurar saber quais são as virtudes. Se você não tem acesso a nenhum livro, vamos ver quais são, o que é aquilo que chama atenção nas atitudes de Nossa Senhora, porque ao lermos o Evangelho, nós veremos que, primeiro, ela era uma mulher aqui na terra, né? Quando eu falo era, aqui na terra, porque ela está na glória de Deus e ainda continua. Mas aqui na terra, ela era muito de oração, ela possuía o silêncio. Sim, corria atrás do Senhor Jesus, dá para contar nos dedos as vezes que ela fala, mas ao mesmo tempo corria atrás do Senhor Jesus, não podia ficar sem ele. Ela era muito apegada mesmo, como uma mãe com seu filho. E ela abandona tudo, ela realmente segue Jesus. Quando aquela parte, né, que meio que parece que Jesus renega ela, que uma pessoa chega e fala, interrompe o mestre e fala assim, sua mãe está aí fora, quer lhe falar. E o que Jesus fala? Quem são minha família, né? Quem são minha mãe? São essas pessoas que me ouvem. Por quê? Porque ele estava, na realidade, Nossa Senhora exagerou um pouco. Porque quando o mestre está falando, deixa ele terminar de falar, depois pede para chamar ele, né? Não há necessidade de interrompê-lo. Apesar que eu acho que a culpa não é de Nossa Senhora, eu acho que foi da pessoa que ficou meio apavorada na ansiedade e chegou lá e interrompeu o mestre, né? Então é uma questão de ordem aí. Mas não que Jesus realmente renegou Nossa Senhora, nunca, jamais. Nossa Senhora sempre foi seguidora direta de Jesus, foi até o fim, até o Calvário. E Jesus preocupado com ela, vendo as lágrimas, né, toda a dor de Nossa Senhora, claro, ele também estava sofrendo na cruz, mas ele faz o seu testamento também nessa parte. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, para João. Né? Então Jesus ele não esquece de nenhum detalhe no que diz respeito à questão desamparo, questões humanas, mas não certas picuinhas humanas, mas naquilo que realmente importa. Não deixar a mãe desprotegida. Então Jesus não renegou a mãe, senão não teria feito isso ao pé da cruz. Se fosse um homem comum, Jesus teria chorado, mãe, 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 fez isso? Não, foi homem até o fim. Homem e Deus, né? Certo? Então, existem algumas virtudes de Nossa Senhora que talvez seria importante nós começarmos a explorar dentro do Evangelho. Talvez alguma coisa num foco diferente, que dá um outro sabor quando nós vamos ler, principalmente, os Evangelhos. Pegando o Ângelus do Papa Francisco, além da questão da preocupação dele com a Basílica de Santa Sofia, né, que parece que vai ser transformada em mesquita, uma infelicidade, mas enfim, tempos atuais, né, fazer o quê? O Papa Francisco exortou que nós tenhamos um evangeliário dentro do bolso. Se você não conhece, pelo menos na editora Paulinas, isso é muito comum, e eu tenho aqui uma edição que eu ganhei da minha catequista. Não, foi em 86. Como tem uma dedicatória, porque alguns livros eu dispensei mesmo com a dedicatória, né? A dedicatória eu arranquei e dispensei o livro, porque às vezes era literatura, era alguma coisa que não convinha mais, já passou. E antes que a pessoa me julgue pela dedicatória que foi junto com o livro, né? Parece que é uma coisa desleixada, então eu arranco sempre as dedicatórias. Mas esse aqui eu resolvi ficar porque do tempo que eu era catequizanda, eu estava para fazer a primeira comunhão. Então eu tô com uma edição aqui. Cadê? Edições Paulinas. É interessante que o Evangeliário aqui no Brasil é feito pelas Paulinas. E essa tradução, 47ª edição, é de 1970, tradução do padre José Dias Goulart, SSP, na festa de batismo do Nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver. Edições Paulinas, 86. Ele tem até um mapinha. Eu até gosto desse material mais antigo, porque a edição atual não tem isso. A edição atual é em papel Bíblia. Esse aqui é em papel comum,
Tá com uma letrinha muito pequena, mas nada que uma lupinha que eu achei no. Eu tenho que falar o nome da loja, né? Então, na Decathlon, sabe aqueles negócios de esporte? Decathlon tem um setor de montanhismo. Eu amo as botas, os casacos deles, super leves, super fáceis de lavar, não desmonta, não junta bolinha e são, para quem mora em região muito fria, que tem essas altas e baixas temperaturas, excelente mesmo tempo assim de meia estação. Você não sua muito, porque é um material específico, né? Então eu gosto bastante. Aí eu achei uma lupa de lente de plástico e pode cair à vontade que ele não vai quebrar, porque ele tem uma estrutura também de plástico aqui que impede que risque o material, né? Aí eu uso assim uma lupita, né? Porque eu uso óculos e eu tô chegando naquela fase que daqui a pouco tem que fazer um multifocal, né? Ai, tristeza. Mas então, eu tenho o Evangeliário aqui e ele tem uma tradução excelente. E o que o Papa fala? Carregue um evangeliário no bolso. Então, veja, ele é argentino. Na Argentina deve ter várias editoras católicas que produzem o evangeliário, porque são os 4 evangelhos aqui. Deixa eu até ver. São só os 4 evangelhos. Não é o Novo Testamento. E eu andei verificando na Paulinas, tem os salmos também avulsos, de forma avulsa, assim, né? Os salmos para você carregar e ler na bolsa, os evangelhos de vários tamanhos e formatos, né? Eu particularmente gosto desses pequenininhos, que o povo meio que... Eu nunca vi esse aqui em sebo, falar a verdade, acho que o pessoal deve jogar fora. Meu Deus, que tristeza. Mas é uma mão na roda, né? Então o Papa pede, né, que a gente tenha na bolsa, coisa que evangélico, nossos irmãos evangélicos já estão fazendo isso faz muito tempo, já contei, vou contar. Tem um padre aqui na arquidiocese que na sua homilia, bem antes da pandemia, ano passado, acho que ele estava, né, ele foi instigado. Diz que por 2 vezes ele viu 2 pessoas, uma acho que numa fila do banco, outra na fila da pipoca, não sei, do cinema, e viu 2 pessoas lendo a Bíblia. Aí ele não aguentou, ele chegou, tuque, tuque, tuque. Chegou na pessoa e falou: Desculpa, irmão, você é católico? Não, eu sou evangélico da igreja X. E outra me falou a mesma coisa: Eu sou evangélico da igreja X, da igreja Y. Ah, tá, não, tudo bem, tá. Aí eu não sei se ele conversou, se apresentou como padre e tal, mas ele trouxe isso numa homilia, dizendo assim: Por que o católico tem vergonha de levar e ler a Bíblia por aí? E é verdade. As pessoas que eu vejo quer dizer, eu via, né? Porque agora eu não estou saindo devido à pandemia. A gente ainda está aqui no meio, não é nem lockdown. Isso aqui, meu Deus. Isso aqui não dá para chamar de lockdown. Não dá. Sabe, o comércio está fechado, mas eu vi um monte de... Eu tive que sair para resolver um assunto do banco, assim, rapidinho. Que banco não adianta, né? Boleto, conta, essas coisas, não para. Um monte de gente com criança. 4, 5, 6 pessoas aglomeradas, só entre elas, assim, andando num canto da rua aqui, tá louco. Então não dá certo, né? Então isso não é lockdown, isso é falta de senso. Aí o que acontece? Nos ônibus, quando eu pegava, assim, mulheres, homens que liam a Bíblia, é certeza, eles não são católicos. Até porque eu conheço a capa das Bíblias católicas. Quando fala assim, Bíblia da mulher, ou então umas Bíblias um pouco fina, é porque a tradução é evangélica. Porque se fosse para levar uma Bíblia católica, tem que ser em papel Bíblia mesmo, e ele é pesado pacas, né? Vamos falar bem a verdade. Aí, vamos voltar ao que lemos agorinha aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, puxando o peixe para o Senhor Jesus também, porque não é só falsa devoção, devoção externa, é como ele fala, os falsos devotos de Nossa Senhora, que só, eu tô com o terço na mão, mas eu não rezo. Ou se reza, só reza o terço, pronto. Não faz assim, eu vou imitar as virtudes de Nossa Senhora, eu quero a imitação de Cristo, né, como a obra, né, imitação de Cristo. Até porque Cristo teve uma ótima professora e mestra, né, na parte de oração e tudo, que é Nossa Senhora. Nós aprendemos muito com nossos pais. Principalmente na parte de virtudes, valores morais, quem imprime mais é a mulher do que... Eu estar falando isso, mas é mais a mulher do que o homem.
Claro que um homem cheio de virtudes também, se for dar um bom exemplo e tudo, também consegue imprimir na criança. Mas às vezes o homem não tem paciência, grita. Criança, desculpa falar, criança e adolescente, quando vê o adulto gritando, ele não absorve, ao contrário, ele tem nojo. Então, se você é pai, tem essa mania de gritar em vez de ser um pouco mais amoroso e paciente, que na verdade as pessoas não estão muito pacientes, né? Sai gritando, acha que a autoridade de pai é sair gritando, exigindo, mandando, faz isso, faz aquele outro, e na verdade passa pelo chato pai que eu nunca tive. Porque na cabeça da criança é assim, é o pai que eu nunca, é o pai, mas é o pai que eu nunca tive, é o pai que não brinca comigo, é o pai que não me dá atenção, só ralha, ralha, ralha. Você acha que a criança vai crescer como? Ele vai ser tudo menos você. Pronto. Então, os falsos devotos, o que acontece? Falsos devotos, eu vou pra missa, vamos supor que não tivesse pandemia. Vou na missa, comungo e tal, beleza, faço dízimo, sou dizimista, pronto, acabou. Participa de uma pastoral, faz um social, acabou. Só que aí quando chega na frente da Capela do Santíssimo, dá as costas pro Senhor Jesus e ainda fala alto. Quantas vezes que eu não vi isso? E é gente da pastoral, hein? Gente de anos. Família, anos que tá lá doando seu sangue, seu tempo, sua vida, seu social dentro da igreja, do território paroquial, né? Porque eu ia num território paroquial com quase praticamente 70 e poucos anos de existência, né? Que é aqui próximo. Então, sabe? Eu falei, mas que testemunho é esse, né? Aí eu fico pensando. Aí vem aquela jaculatória que agora eu aprendi, né? Senhor, eu creio, vos adoro, vos espero e vos amo. Perdão por todos aqueles que não creem, não vos adoram, não vos espero, muito menos vos amo. Que é de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima. Uma outra jaculatória. Que é na verdade, a irmã Lúcia começou a repetir isso, acho que dentro do convento. Aí não foi no período das aparições, mas no período em que ela esteve no convento. Que Jesus pede para que ela repita, né? Essa jaculatória. Então, ser falso devoto de Nossa Senhora é super fácil. É comprar camiseta de Nossa Senhora e sair por aí, é ter o rosário no carro, é rezar o rosário, até finge que reza. Mas e aí? Tá a fim de mudar? Fazer a mudança sincera? É difícil mudar, né? É difícil. Dá crise, mau humor, dói, choradeira, né? Mas é preciso uma mudança concreta. Então, dei o pitaco aqui nesse momento, tá bom? Então, fazer o evangelhário, a leitura, seja numa fila, seja no banco, claro que agora na pandemia não dá, né? Mas é uma coisa que eu lembro, interessante que eu lembro uma situação. Eu li num desses canais católicos, agora não posso te afirmar aonde, mas é que a história grudou na minha cabeça, né? Diz que tinha um rei, é que detalhes assim eu perdi, mas tinha um rei que tinha digamos assim, uma certa vaidade, entre aspas, espiritual, de sempre estar com o rosário. Claro que aí o terço, né? O terço dele é um terço feito provavelmente com joias, cristais e tudo, e ele carregava isso e mostrava aos seus súditos. Então era uma forma de vaidade e embutido com a vaidade espiritual. Só que esse rei ficou doente e quase morreu. E na época não tinha UTI, né? Tinha que ficar de cama, então no processo de febre e tal, deu um delírio. E de repente ele se viu já para o julgamento do juízo particular dele. E aí apareceu Nossa Senhora, claro, chegou o Senhor Jesus e falou, bom, olha, meu filho, infelizmente você não teve uma boa vida e você está condenado para o inferno. Só isso que eu tenho para dizer para você. Aí nisso chegou Nossa Senhora, não, 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 meu filho não faz isso. E a alma desse rei lá, desesperado, né? Aí chegou Nossa Senhora, antes de tudo, chegou a tempo e falou, filho, não manda ele para o inferno. Olha, durante essa vida ruim que ele teve, pecador e tudo, cheio das vaidades, orgulho, porque ele é rei, isso e aquilo, aquele outro, olha, ele me honrou carregando o terço, né? E o capeta já pronto, né? Já vamos levar o rei lá para os infernos. Aí o que ela fez? Nossa Senhora pegou o terço, era o terço do rei mesmo,
pegou aquele terço, tudo cravejado de jóia e tal, chegou perto do capeta. O capeta tava assim, ele tava numa balancinha e foi mostrando para Deus e para Jesus, falou, os pecados dele aqui. Aí pendeu para um lado, ou seja, vai pro inferno. Aí ela pegou aquele terço do rei, todo cheio de joias, jogou no outro, sabe a balança antiga, né, de dois braços, de dois pratos? Então, ela jogou no outro lado do prato. Aí os pecados pulou para tudo que é lado, aquilo pesou, chegou a quebrar a balança e o capeta não teve como levar a alma do rei. Aí o rei acordou. Meu Deus, eu quase morri. E quase que eu fui parar no inferno, né? Porque a alegação, aí foi uma alegação que Nossa Senhora fez. O meu filho, esse meu filho, né, o rei, carregava o rosário na mão, e isso já foi um grande testemunho para os seus súditos, porque ele é devoto Nossa Senhora, e estimulou todo mundo a dar um jeito de rezar o terço, porque todo mundo ficava pensando, nossa, o rei devia rezar bastante, né? O rei não rezava nada. Só que quando ele acordou dessa situação de doença, desse delírio, ele realmente ficou ofegante, meditou a respeito e começou a rezar o Santo Terço, efetivamente. Mas um dos motivos de salvar a alma, ou obter essa segunda chance na Terra, foi que Nossa Senhora deu esse sinal. Você tem o terço mariano, mas você não reza. É bom rezar. Né? Então, as falsas devoções eu compreendo assim. Às vezes nós temos eu tenho o escapulário, mas o que me adianta o escapulário se eu não honro Nossa Senhora em qualquer título dela? Se eu não rezo um terço, se eu não oferto uma Ave Maria que seja, ou as 3 Ave Marias, que tem uma devoção antiga a respeito. Então, cada um tem que pôr a mão na sua consciência. Seja padre, seja consagrado, seja leigo, seja avulso, seja o que for. Avulso, quando eu falo, aí está meio perdido, não sabe se vai para a comunidade, não é que nem eu, assim, né? Às vezes dá um jeito de forçar a família a rezar o terço. Ótimo, é um ótimo encaminhamento de virtudes. Ter atitudes oracionais e orantes, porque isso estimula a própria família. E não desistir também. Ah, eu sou a única que rezo. Dá uma dor no coração, mas continua rezando. Deus está vendo. Pode ser que isso seja um grande indicativo de salvar até outros familiares que particularmente não rezam, mas a gente não sabe o que se passa no íntimo e a relação deles com Deus, né? Bem, falei bastante, né, gente? Então vamos para a oração. Antes de mais nada, vamos para a oração do preciosíssimo sangue de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, se o Papa Francisco está pedindo que nós carreguemos o pequeno evangelho, o evangeliário no bolso, no Brasil tem, tá? Edições paulinas. Adquira lá. Se você tem o seu velhinho guardado do tempo da comunhão lá, porque eu espero que você não tenha jogado fora. Se você tem, volta a carregar ele no bolso. Ou, quer coisa melhor? Aplicativo. O povo não para de olhar para a tela azul, tá perdendo o zóio, ficando míope, de tanto aquela tela azul atingir o zóio, então aproveita e baixa o app. Tem Bíblia online, tem a liturgia diária, por isso que eu sempre faço a liturgia diária, não posso falhar muito aqui no canal, né? Certo? Mas, carregue. Carregue o terço também. Tá? Porque aqui é o momento oracional meditando com Nossa Senhora. Então vamos inicialmente prestar honra ao preciosíssimo sangue de Cristo. Ó Sagrado Coração de Jesus, quanto me amais, que seria de mim se não tivesse sido remido pelo vosso preciosíssimo sangue? Ah, ter-me-ia perdido irremediavelmente. Ó bálsamo inestimável, saído da fonte de um amor imenso. Doce Salvador, continuai a derramar sobre mim o orvalho desse sangue saudável para que ele me purifique e cada vez mais me alcance a glória do céu. Amém. 7º dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Vivência do escapulário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo uso do escapulário, a Igreja convida os fiéis a viverem a mensagem do Evangelho, isto é, a praticar a justiça e a caridade e a mostrar publicamente seu amor a Maria como Mãe e Rainha do Carmelo, imitando-a nas suas virtudes. O escapulário é um sinal que sintetiza a espiritualidade mariana vivida por tantos devotos e que os torna sensíveis à presença amorosa de Maria Santíssima em suas vidas.
O Papa João Paulo II, em sua carta aos Carmelitas, afirma que o escapulário se converte em sinal de aliança e de comunhão recíproca entre Maria e os fiéis. O escapulário é ainda sinal de compromisso cristão que nos impulsiona a testemunhar nossa fé e comunicar a mensagem evangélica entre nossos irmãos. Palavra de Deus. Atos 1, versículo 14. Todos eles perseveravam na oração em comum com algumas mulheres, entre elas Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Vamos para a reflexão. Maria Santíssima está sempre conosco, especialmente quando oramos ou praticamos boas ações. Ela é uma presença forte em nossa vida e modelo acabado de virtudes. Oração. Senhora do Carmo, assim como estivestes rezando com os apóstolos e primeiros cristãos, concedei-nos a perseverança na oração e na prática do bem em favor dos irmãos. Ficai sempre conosco. Aqui pedimos a graça particular. A graça pública. Eu tive que dar um pause aqui. Aconteceu uma situação. Bom, as intenções públicas para todas as pessoas que estão com Covid-19 estão internadas, para as pessoas que sobreviveram à Covid-19, mas estão sequeladas, desculpa falar esse termo, mas pessoas que perderam parentes nesse processo pandêmico, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que tiveram que fechar as portas, mandar funcionário embora, pessoa que é o funcionário que foi mandado embora, pessoa que está passando fome, tá? Periferias. Pessoas que estão tristes, não sabem se tem futuro, estão deprimidas. Pessoas que perderam a vontade de rezar. Isso é grave. Isso é grave. É lógico que quando a gente está passando fome, a gente perde a esperança, né? Mas a gente tem que lembrar quem que é a nossa esperança, Jesus. Jesus é a nossa esperança e Nossa Senhora nos leva até essa esperança. Mas é duro você saber que uma pessoa que tem casa, comida, roupinha lavada, tem uma cama para dormir, não acredita mais que Jesus sacramentado está lá. Que Jesus está no Santíssimo Sacramento do altar. Aí é duro. Tá? Então, aí são questões assim, não é questões, aí são pessoas assim, de comunidade, consagradas, religiosos, religiosas, padres, né? E por aí vai. Mas aqui colocamos nossos pedidos particulares, tá? Amém. Então, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, dai-nos vossa bênção hoje e sempre. Amém. Então, aqui termina, né, o momento oracional. Termina a novena dia 15. Até dia 15 vocês vão me ouvir assim. Depois, a partir do dia 16, Nossa Senhora do Carmo, eu não sei o que eu vou fazer. Vou ser bem franca em falar. Eu não sei o que eu vou fazer. Né? Mas eu estou assim pensando. Então, antes de eu falar qualquer coisa, eu ainda estou ponderando. Eu não sei se trago de repente alguma coisa de escritos de santos carmelitas, porque aí assim, como direi, né? Eu não sou exatamente devota de Nossa Senhora do Carmo. As circunstâncias da vida me levaram a honrar esse título, tá? Claro que agora eu sou, né? Mas antes não. Por conta disso, eu tenho algumas obras de santos carmelitas. Então, para honrar Nossa Senhora do Carmo, nada mais justo, né, nesse momento, para eu também ter sempre um segundo áudio aqui, para dar um foco, não ficar muito à toa, assim, nessa parte, né, para você me aguentar bastante. Além do áudio da liturgia diária, eu vou estar colocando talvez um novo projeto do dia 16 até dia 31 de julho. Lembrando sempre para honrarmos, aí sim eu vou focar mais também no preciosíssimo sangue de Cristo. Então vai ser 2 temas no momento oracional, aí não é mais meditando com Nossa Senhora.
O Meditando com Nossa Senhora vai voltar para o começo do mês que vem, em agosto, por conta, assim, se não me engano, é em agosto que a outra aparição de Nossa Senhora de Fátima não acontece dia 13, porque parece que as crianças foram presas, foram mantidas reféns, uma coisa assim. Aí Nossa Senhora aparece em uma outra data. O que vai acontecer? Eu vou honrar do dia 1º ao dia 13 o momento oracional com Nossa Senhora. Isso eu vou honrar, tá? Aí setembro acontece novamente o momento oracional, e lembrando que setembro já é um período mariano importante, porque se não me engano setembro é Nossa Senhora das Graças, tem uma data mariana aí, e fora que setembro é mês de Padre Pio, aquele santo do poder de Deus, né? É um santo que eu assim sou muito apaixonada, certo? Eu gosto muito. Ah, sim, lembrando que agosto também é um período mariano importante, porque... não, desculpa. Não, é sim. Dia 15 de agosto é Assunção de Nossa Senhora, e dia 22 de agosto, Maria Santíssima Rainha. Tem como é que é? Nossa Senhora Mãe Rainha, né? Tem uma devoção, não sei se é nessa data, mas dia 22 de agosto é Maria Rainha. Setembro, Natividade de Nossa Senhora, tem Santíssimo Nome de Nossa Senhora, 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores. Outubro, 7 de outubro, Nossa Senhora do Rosário, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Mas, lembrando que, cadê? Dia 8 de outubro, não, é 8 de setembro, não, eu tô confundindo as coisas. É 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição. Isso. 8 de setembro é dia de nossa padroeira aqui da Arquidiocese de Curitiba, mas é que cai bem na natividade, nascimento de Nossa Senhora. Lembrando que, questão de nascimento, nós sempre lembramos, não é festejar aniversário, é diferente. Nós lembramos do nascimento de São João Batista, Nossa Senhora e Senhor Jesus, solo, tá? Mas nessa parte de festa de aniversário, eu tenho uma prática muito parecida com os evangélicos. Eu não faço mais. Porque o importante é quem? É Jesus. É Jesus, até Nossa Senhora. Mas eu não comemoro mais meu aniversário. É um ato de sacrifício mesmo. Porque tem muita gente... Eu, falar a verdade, eu não é nem questão de idade, né? Mas eu falo isso para de repente você meditar a respeito. Vale a pena fazer aniversário? Será que isso não está desagradando a Deus? Não é assim tirar fardos, é tirar coisas da tua vida, mas eu quero que você medite. Você já pensou chegar lá no juízo particular teu e falar, não, você fez tanto festa de aniversário que você nem lembrou do meu, você nem lembrou da festa de minha mãe. É Jesus falando para você. Parou para pensar assim? Porque, inevitavelmente, numa fase da tua vida lá da velhice, ninguém mais vai comemorar teu aniversário. Ninguém vai lembrar. Desculpa estar falando dessa forma. Você já parou para pensar nos velhinhos abandonados em casas, lares? Pessoas com deficiência mental também abandonados? Moradores de rua que não têm festa de aniversário? E estão aí, vivendo suas mágoas particulares. Será que... Eu sei que é um tema delicado, porque o brasileiro gosta muito de comemorar aniversário, né? Tudo é aniversário, tudo. Tudo tem que se centrar no meu filho, no meu aniversário. Olha, eu já cheguei a ouvir, isso não, é uma fofoca, mas era uma coisa real. Aconteceu com alguém conhecido aqui da minha família. Assim, conhecido assim de ouvir, né? É fofoca, caiu como fofoca. Um brasileiro tal, era casado, beleza? Só que ele vivia triste. Ah, porque minha esposa não comemora, nunca lembra do meu aniversário, não faz questão. Isso tem um papo de 30 anos atrás. Porque agora o negócio é fazer aniversário, né? Então, há 30 anos atrás também não tinha muito essa cultura de vamos fazer aniversário. Faz quem quer. Só que esse senhor, ele ficava muito chateado. Sabe o que ele fez? Ele pediu divórcio, casou com uma mulher que fazia aniversário dele todo ano. Aí eu te pergunto, compensa você romper um casamento? Às vezes a mulher tem certas virtudes, porque
a pessoa não lembra do teu aniversário, não é porque não. Veja, eu penso assim pelo outro lado. Não é porque a pessoa despreza a outra, mas é que não faz sentido fazer aniversário. Tem gente que é assim, né? É desapegado mesmo. É desapegado, o termo é esse, é desapegado da coisa. Só que a pessoa, ai, eu não quero mais essa minha esposa. Aí trocou por outra. Pô, mas aí, tipo, que pecado. Olha o pecado. Isso é um caso real. Isso ficou grudado na minha memória. E aí, toda vez que eu lembro dessa coisa de aniversário, eu sempre penso: tem gente que prefere entrar em vários pecados, até no pecado, do pecado pequeno pro pecado mortal, por causa de uma porcaria de uma lembrança de aniversário. Desculpa falar esse termo, mas a verdade é essa. Você rompe uma boa relação, você não aprende com aquele cônjuge, porque há outras situações importantes para você pensar, porque eu quero que festeje o meu aniversário. Desculpa, mas quando a gente ficar velho, velhinho, se é que a gente chega lá, ninguém vai lembrar do teu aniversário. Piorou se na época que você morrer, a pessoa lembrar que você está naquele túmulo, porque se bobear, se a pessoa não, se for um cemitério particular, se a pessoa não pagar, você vai desalojado com teus ossos. Eu falo isso porque infelizmente, e até se for cemitério público, municipal e tal, quem que te garante que a pessoa vai pagar os impostos ali, porque tem imposto para pagar em cemitério público? Quem que te garante que teus ossinhos vão ficar lá eternamente? Que algum parente vai lembrar de você? Do jeito que o povo tá, que a sociedade anda, e que certos fatores políticos e senhores do mundo querem que a gente perca a memória dos nossos familiares, da nossa cultura. Eles querem uniformizar tudo. Da comida de festa. Eles querem acabar, inclusive, com toda uma tradição religiosa, cultural de família, cultural de memória, tudo. É só observar por que eles atacam tanto a família. É para acabar até com a memória de tudo. Memória da comida, da infância, memória dos nossos avós, das virtudes que era passado por eles, pelos mais velhos. É dizer que se a pessoa não trabalha, não tem duas pernas, dois pés, é meio disforme. Ah, isso aí é lixo. Joga lá nas casas lares, joga lá nos asilos e tal. É lixo. O ser humano virou lixo. É só observar aí os sinais. Eu tô vendo e tá desesperador. Tá? Então, desculpa, tem gente que gosta de aniversário, mas repense. Ah, mas eu tenho uma família grande. Ótimo, que bom. Mas eu tô falando daqueles que ficam sozinhos. Inclusive, para terminar esse lance de aniversário, eu participava de um grupo lá, de repente apareceu uma postagem no Facebook. Eu já nem vejo porque eu enjoei do Facebook, mas uma vez eu vi e fiquei até com dó da pessoa. Um senhor de uns 50 anos falando no grupo, eu não lembro se era um grupo de oração que era, que alguém me colocou lá e eu fiquei por lá para saber o que rolava. De repente, a pessoa colocou assim: "Hoje é meu aniversário". Bem assim. Aí, mendigando comentário, curtidas e likes. Ah, gente, que miséria. Implorar, porque hoje é o aniversário. Tá, tudo bem, parabéns, mas eu nem coloquei nada, eu só rezei pela pessoa. Falei assim: meu Deus, vai ter que trabalhar essa cabeça. Esse dia vai chegar, é que nem morrer. Um dia vamos morrer. É desesperador, né? A gente cai em si. Aí a gente para de fazer uns fuleiros, dá uma de fuleirinho, sabe? Um dia o cônjuge vai morrer, um dia nossa mãe e pai vai morrer, um dia os irmãos também vão, sobrinhos e tal. A comunidade pode acabar. Pode acontecer. Então, a minha sugestão de testemunho, faça também o vínculo com a família no céu. Faça a vontade de Jesus. Seja agradável para Nossa Senhora. Lembre-se de São José. Peça para que o Espírito Santo seja o seu companheiro diário, mesmo aquela coisa mais mundana possível. Na hora de se alimentar, né? Ô Senhor Jesus, vem almoçar, né, com a gente. Essas coisas assim, porque Jesus está vivo. A gente não vê, mas a gente tem que convidar ele. Senhor Jesus, eu estou feliz. Senhor, que pode vir aqui festejar comigo? Senhor Jesus, por que a gente só chama o Senhor Jesus quando está triste? Ai, que droga. Chama ele quando está feliz também. Chama no dia do teu aniversário. Certo?
Eu toquei num ponto sensível, né? Não sei se eu tinha que falar. Eu sofria muito com essa questão de aniversário, porque as pessoas, já falei, né? Eu não vou comentar aqui, porque essa dor, já, a pessoa tá perdoada, as pessoas em questão estão perdoadas. Muitas esqueciam do meu aniversário e exigiam que eu lembrasse das dela. Aí o que que eu fiz? Aí eu falo, ó, eu não comemoro aniversário, vocês vão me desculpar. Então, consequentemente, eu também não faço felicitações para ninguém. Eu não vou puxar o saco da pessoa. Eu vou alimentar uma falsidade, ilusão para a cabeça da pessoa? Eu não. Tá bom? Fechou? É uma meditação dolorosa, porque tem a ver até com a morte mesmo. Parece uma coisa meio louca, né? Mas eu tô dizendo, vai chegar uma hora, meu amigo, minha amiga, ninguém vai se importar com o aniversário de ninguém, tá? Desculpa, mas eu tô falando algo assim que dói, mas tem que preparar esse caminho também. Despojar, despojamento, renúncia, tá? Gente, desejo a todos uma ótima segunda-feira do que resta, né? Porque tô gravando atrasado, mas desejo a todos uma ótima semana. Paz e bem.